Olha só, hoje a gente vai dar início à resolução de alguns exercícios que vocês têm aí no cadernão de vocês, tudo bem? Bom, mas antes de a gente começar a resolver esses exercícios, é sempre bom a gente lembrar que a gente está trabalhando a competência de área 4. O que é a competência de área 4? Compreender a arte como saber cultural e estético, gerador de significação e integrador da organização do mundo e da própria identidade. E dentro dessa competência, a gente vai trabalhar as habilidades 12, 13 e 14 para o Enem. A habilidade 12, ela fala o seguinte: reconhecer diferentes funções da arte, do trabalho da produção dos artistas em seus meios culturais. A habilidade 13 fala o seguinte: analisar as diversas produções artísticas como meio de explicar diferentes culturas, padrões de beleza e preconceitos. E a habilidade 14, que é reconhecer o valor da diversidade artística e das inter-relações de elementos que se apresentam nas manifestações de vários grupos sociais e étnicos. Ok, pessoal? Eu selecionei algumas atividades do novo cadernão de exercício de vocês para a gente responder todo mundo junto. Vamos lá? Na página 539, vocês vão se deparar com a questão 24, que fala o seguinte: o movimento artístico denominado cubismo desenvolveu-se na primeira década do século XX, liderado pelo espanhol Pablo Picasso. Vocês lembram que eu falei para vocês que Pablo Picasso ele foi o grande expoente do movimento cubismo naquela época, e pelo francês Georges Braque. A partir da figura acima, assinale a opção correta com relação às características desse movimento. Daí nós temos sempre 5 alternativas. A primeira fala o seguinte: nas obras cubistas, os objetos são representados de forma realista. Nananina, não. Os objetos, as pessoas, não são representados de forma realista. Os cubistas procuravam representar em suas obras o movimento sugerindo velocidade. Será que essa é uma característica do cubismo? Letra C. Por meio das imagens fragmentadas, os pintores cubistas procuravam passar uma ideia de profundidade. Será, pessoal? A letra D. As obras desse movimento são marcadas pela decomposição e geometrização das formas naturais. Vamos para a seguinte. As obras desse movimento são marcadas pelas cores puras e formas próximas da realidade. Então, pessoal, quando eu falei para vocês das principais características do cubismo, eu disse o seguinte, que as principais características daquele movimento são a decomposição das formas, não é? E a geometrização da natureza. Então, analisando essas 5 alternativas, a que mais cabe à questão e a imagem que nós temos acima é justamente a letra D. As obras desse movimento são marcadas pela decomposição e geometrização das formas naturais. Lembrem-se sempre que o nome do movimento faz jus a uma das formas geométricas mais conhecidas, o cubo, daí cubismo. Portanto, letra D. A próxima questão, que está lá na página 539, é a questão 25, fala do quadro, do famoso quadro Guernica, que eu já havia explicado para vocês na aula passada, não é? O pintor espanhol Pablo Picasso, um dos mais valorizados do mundo artístico, tanto em termos financeiros quanto históricos, criou a obra Guernica, em protesto ao ataque aéreo à pequena cidade basca de mesmo nome. A obra, feita para integrar o Salão Internacional de Artes Plásticas de Paris, percorreu toda a Europa, chegando aos Estados Unidos e instalando-se no MoMA, no Museu Nacional de Nova York, de onde sairia apenas em 1981. Essa obra cubista apresenta elementos plásticos identificados pelo... Aí a gente vai lá. A letra A. Painel ideográfico monocromático que enfocava várias dimensões de um evento renunciando à realidade, colocando-se sempre em um plano frontal ao espectador. Bate com as características do cubismo? Claro que bate.
Mas você, futuro calouro CETEM, você não vai deixar de ler as outras alternativas. Vamos para a letra B. O horror da guerra de forma fotográfica, com o uso da perspectiva clássica, você nem precisa seguir, pessoal, porque a perspectiva clássica ela se deu lá no Renascimento, principalmente nas obras do Leonardo da Vinci e de Rafael Sanzio. A letra C. O uso das formas geométricas no mesmo plano, sem emoção e expressão. Ora, a gente tem as formas geométricas no mesmo plano, mas a gente tem emoção sim e expressão sim, como a gente observa aqui neste painel de Pablo Picasso. O esfacelamento dos objetos abordados na mesma narrativa, minimizando a dor humana a serviço da objetividade, nananina não, ele não vai minimizar a dor humana. Vocês lembram que eu falei para vocês nas aulas anteriores que o quadro ele faz referência ao momento dramático pelo qual passou a cidade de Guernica. E a letra E. O uso de vários ícones que representam personagens fragmentados bidimensionalmente, de forma fotográfica, livre de sentimentalismo. Também não, pessoal. Então a única alternativa que nos resta é a letra A. Vamos lá? Aqui eu tenho algumas imagens que fazem referência ao grande artista cubista Pablo Picasso. Nós temos aqui uma fotografia do artista, né, do pintor, aqui um autorretrato seguindo as características do cubismo e algumas das suas obras em suas diversas fases. Tá ok, pessoal? Vamos para a próxima. A questão 27 da página 539, que fala o seguinte: o fauvismo foi um termo depreciativo dado aos artistas franceses que pintavam como férias, agredindo o olhar do espectador com cores puras e brilhantes e se inspiravam nas obras de Gauguin. Seu principal representante foi... Essa é uma questão bem retórica, bem legal, bem leve, e você nem hesita em marcar a letra C. O principal representante do movimento fauvismo foi Henri Matisse. Só relembrando as nossas aulas anteriores, né, aqui um dos quadros do Henri Matisse, a dança. A questão 31, que é uma questão muito legal também, que está lá na página 541, que fala o seguinte: a respeito das vanguardas, caracteriza-se pela valorização do inconsciente, do sonho, em sintonia com a psicanálise de Freud, o outro pela destruição total da arte, propondo a anti-arte. Assim, qualquer objeto retirado do seu uso convencional pode ser admirado também como obra de arte. Os movimentos em questão são, respectivamente, cubismo e expressionismo, expressionismo e fauvismo, expressionismo e dadaísmo, surrealismo e dadaísmo, expressionismo e futurismo. Portanto, pessoal, é a letra D. Surrealismo, que faz menção à questão do inconsciente e do subconsciente, sempre levando em consideração o mundo dos sonhos, as imagens oníricas. E o dadaísmo, a questão da desconstrução dos objetos do seu meio usual. Aqui nós temos uma questão muito intrigante, muito legal, que trabalha com a interdisciplinaridade, não é? É a questão 33, que caiu no Enem no ano de 2005 e está lá na página 541. Essa questão ela mistura duas disciplinas, que é a biologia, quando se trata dos transgênicos, e o surrealismo, quando se trata das obras de René Magritte. René Magritte, para quem não sabe, foi um dos grandes expoentes do movimento surrealista também, não é? Os transgênicos vêm ocupando parte da imprensa com opiniões ora favoráveis, ora desfavoráveis. Lá na biologia, vocês sabem que os transgênicos são alimentos, animais geneticamente modificados e que a partir dessa modificação, eles passam por mutações. E aqui ele fala um pouco sobre o belga René Magritte, né, que foi um dos pintores surrealistas mais importantes e que deixou obras enigmáticas. E aí ele lança a seguinte pergunta: caso você fosse escolher uma ilustração para um artigo sobre os transgênicos,
qual das 5 imagens abaixo vocês escolheriam para colocar lá nesse artigo, nesse texto, né? A gente não precisa nem pestanejar para saber que é a letra B. Nós temos aqui uma imagem que faz referência a um peixe-homem, ou um homem-peixe, né? E que cabe como uma luva lá no assunto dos transgênicos, das mutações, né? Lembra lá das aulas de biologia. Portanto, é a alternativa B. Aqui eu trouxe para vocês algumas imagens que fazem referência a esse artista, né, do surrealismo, que foi o René Magritte. Está aqui a imagem que faz jus à alternativa B, né, em cores, para vocês terem melhor visão, melhor noção do que a gente está falando. E para finalizar a aula de hoje, eu selecionei a questão 39, que é uma questão muito legal também, que está contida lá na página 544. Alguns trabalhos meus se aproximam do expressionismo. Quando se diz expressionismo, a referência é o expressionismo alemão. A grande sala onde essa imagem se tornou universalmente conhecida, né? Percebam, pessoal, que nós temos 2 obras aqui, mas em técnica diferente das originais, não é? Nós temos aqui o famoso quadro O Grito, lá de Monte, mas só que está em litogravura, uma outra técnica utilizada pelo artista. A afirmação do artista e a composição das gravuras acima nos permitem perceber. Letra A. A mesma estética, as 2 obras são gravuras, onde a figura humana aparece em primeiro plano e o fundo é uma composição caótica e abstrata. A letra B. Que a semelhança entre elas está em uma poética individual, onde o artista se desgarra do coletivo e cria imagens densas que prendem o olhar do observador. Letra C. A relação entre elas está na composição caótica e na técnica, mas uma trata da expressão dos sentimentos do artista e a outra é uma representação do cotidiano. A letra D. A ausência de cores para destacar as linhas fortemente marcadas nas composições, dessa forma são construídas obras de grande impacto emocional. E a letra E, que a figura humana não apresenta linhas reais, mas demonstra a emoção dos artistas. As linhas próprias e a ausência de cores são características do expressionismo. Qual vocês marcariam, pessoal? Seria a letra A. A mesma estética, as 2 são gravuras onde a figura humana aparece em primeiro plano e o fundo é uma composição caótica e abstrata. Lembrem-se, pessoal, que apesar de serem técnicas diferentes, fazem menção à vanguarda do expressionismo. Bom, eu espero que vocês continuem explorando essa primeira parte do livro de vocês, façam os exercícios seguintes, né? E na próxima aula a gente vai dar continuidade aos próximos assuntos. Beijão e até logo!